Olá, sejam bem-vindos ao canal do Rio to See. Não é incomum ler notícias sobre vagas de emprego no exterior para brasileiros. Também não é algo fora da realidade conhecer algum amigo ou familiar que já trabalhou no exterior e voltou para o Brasil ou que se mudou de vez para outro país. Mas será que é muito diferente trabalhar em outro país? Como os brasileiros são recebidos e percebidos em um ambiente de trabalho no exterior? Quais são os grandes desafios? Eu sou a Camila Zaru e essa é mais uma conversa sobre soft power. Para falar sobre isso, eu tenho hoje aqui comigo o Diego Santos. Ele é graduado em Engenharia Civil e possui MBA em Gestão de Negócios. Tem experiências nacionais e internacionais em grandes obras de infraestrutura, incluindo gestão de projetos, planejamentos, mediações e gestões de contrato. Atualmente está na Learner Projects, consultoria com foco em construção na Europa. Seja muito bem-vindo, Diego. Obrigada pela entrevista. Olá, olá Camila. Diego, eu gostaria de começar perguntando sobre a sua primeira experiência trabalhando no exterior. Onde é que foi, em qual país e quais foram os principais desafios? Olha, eu tive 3 experiências de trabalho. A primeira, bom, acho que dá pra considerar a primeira, foi ainda na faculdade, aqueles programas de trabalho para universitário no exterior, né. Geralmente o que o pessoal faz Austrália, Europa, Estados Unidos. Eu fui para os Estados Unidos, no Wyoming. Já foi, mas assim, não foi um trabalho que eu faço hoje. Como eu falei, para universitário, então antes de você estar formado, você trabalha ou em restaurante, McDonald's, foi o meu caso, por exemplo. E já é mas é o primeiro contato bem interessante com uma cultura bem diferente, né, até porque eu fiquei no interior dos Estados Unidos, num lugar muito frio, a -30 graus no inverno, e mas assim, é bem interessante lá já que lá comecei a ver como eles observam, como eles olham os brasileiros, né. Não era só eu de brasileiro, tinha um grupo de brasileiros e foi bem claro ali, conforme iam mudando as turmas, né, lá no trabalho, que eles olhavam como brasileiro como: esse aqui é mais dedicado, esse aqui tem uma responsabilidade aqui interessante, esse se joga mais para dentro do trabalho, né". Assim, isso não é 100% obviamente, nem repete em todo lugar do mundo, mas é algo que foi a primeira vez que eu vi algo do tipo assim, alguém falar assim: "Ah, brasileiro? Ah, tá, você é dedicado, eu vou te deixar, vou colocar você para fazer isso aqui também, você consegue me ajudar", enfim. E acaba dando mais responsabilidade pra gente, então, foi bem interessante. Uhum. Hoje você está em qual país da Europa? Hoje eu tô na Inglaterra. E você sentiu uma diferença de tudo bem que mudou a área, mas você sentiu uma diferença da percepção do brasileiro nos Estados Unidos e na Europa? E na Inglaterra, na A verdade? Aqui, bom, eu tive umas outras experiências também em Trinidad e Tobago antes, que ali já me mudou um pouco a cabeça em relação a isso. Eh, assim, não mudou a cabeça, desculpa, acho que eu falei de forma ruim aqui. Eh, Imagina. isso aqui Aqui e na onde eu estava, em Trinidad, era um lugar com tanta gente de todo lugar do mundo, que não tinha mais essa visão olhando pra gente de uma forma tão exacerbadamente diferente dos outros. Todo mundo ali estava, obviamente, com o intuito de fazer o projeto dar certo e funcionar da melhor forma. Então você vê que em vários lugares do mundo as pessoas têm tanta garra quanto o brasileiro e tudo mais. Então, assim, claro, eles sempre olham pra gente, para os indianos também, e para algumas outras, filipinos, por exemplo, sim, esses são pessoas que correm atrás e dão um jeito de resolver, eh, mas não fica tão destacado como senti nessa primeira vez, nessa primeira experiência que eu tive nos Estados Unidos. Então, sim, Uhum. teve um pouquinho de diferença. E na Inglaterra acaba sendo mais parecido com essa experiência em Trinidad. Sim, existe, a grande questão que eu acho que foi a diferença maior em Estados Unidos, Trinidad e aqui, é principalmente aqui em Londres, eles estão é muito cosmopolita, né, eles estão muito acostumados com pessoas de fora. Então você não é o novo brasileiro, você é mais um brasileiro que eles conhecem que está aqui. É mais ou menos esse, talvez, o impacto que eu tenha, não, desculpa, não o impacto, mas essa diferença que eu tenha visto. Mas assim, sem dúvida, no mundo inteiro, o brasileiro é sempre conhecido por aquele que vai
procurar uma forma de resolver. Sempre achar um jeitinho para resolver alguma coisa. Agora, na sua opinião, por que que você sente que existe essa avaliação do brasileiro? O que que no seu dia a dia do trabalho tem esse diferencial, da sua formação no Brasil Uhum. para outras pessoas de outros países, de outras nacionalidades? Uhum. Olha, o Brasil, apesar de a gente ter aquela síndrome de vira-lata, né, muitas vezes, a gente tem uma base muito boa. Na maioria das profissões que eu conheço, de amigos e conhecidos que foram morar no exterior, trabalhar no exterior, todos relatam a mesma coisa, assim, a base é muito boa. A grande diferença é o acesso a novas tecnologias, principalmente agora, que é muito importante, cada vez mais as novas tecnologias estão dominando todas as áreas de profissionais. Eh, aqui não é tão diferencial você saber usar uma ferramenta, porque aqui a maioria das pessoas sabe usar aquela ferramenta nova, que você às vezes nem teve tanto contato no Brasil, porque não tinha aquela oportunidade. A diferença aqui é como a gente usa a ferramenta. A gente sai um pouco da mesmice, né, daquele de sempre, a gente sempre procura um jeito de enxergar melhor e ser empático também, né, novamente, não é só do brasileiro, com certeza, mas a nossa empatia com o outro ajuda a gente a descobrir o que ele precisa, o que ele realmente procura de informação, o que ele precisa ali, para seguir, e isso alinhado a gente correr atrás de descobrir como que funciona a ferramenta e saber como usar, ajuda a entregar ter uma entrega diferenciada muitas vezes. Uhum. Bem, Diego, acho que você já respondeu um pouquinho da minha pergunta agora, mas a última pergunta que eu queria fazer é sobre essa influência do Brasil no mercado de trabalho no exterior. E se você consegue, perceber essas influências brasileiras em outros países, ou se tem mais influência de fora dentro das empresas brasileiras? Influência brasileira no mundo, a gente consegue, acho que não existe hoje uma grande empresa no mundo que não tenha um brasileiro trabalhando em alguma área chave da empresa. Você pode falar qualquer uma, Tesla, Microsoft, Google, ah, qualquer uma, falando da minha área, construção, qualquer construtora também você vai encontrar um brasileiro trabalhando em grandes projetos pelo mundo. A gente está espalhado assim demais. Então, sem dúvida nenhuma, tem nossa influência em todo lugar do mundo. E claro, isso ajuda a até elevar o nível em alguns lugares. Como tava, até por um acaso, tem alguns conhecidos na Alemanha, principalmente na área de TI, e eles comentam muito sobre os chefes e as empresas falarem assim, cara, me indica mais brasileiros, me indica gente, porque eu vou procurar vocês, porque eu adoro trabalhar com vocês e tudo mais. E ainda mais hoje com o home office, muita gente trabalhando do Brasil para empresas no exterior, também tem acontecido muito. E, claro, o Brasil é bastante influenciado por empresas de fora também, né? Afinal de contas, a gente tem uma grande área de pesquisa, mas infelizmente não foi, enfim, tem sido, hum, como que eu posso dizer, não tem sido, agora fugiu a palavra em português, mas tudo bem, não tem Pode sido falar tão inglês. bem, não tem sido nurtured, né? Não foi bem mantida nos últimos anos, vamos dizer assim. Uhum. Apesar de termos muitas startups muito interessantes, inclusive na área de construção, é, a gente sim, sem dúvida, principalmente na área de TI, a gente é muito influenciado pelo exterior, né? Então, com certeza, a influência das empresas de fora para o Brasil muitas vezes vem de brasileiros que estão desenvolvendo ferramentas ou até mesmo desenvolvendo os trabalhos ou métodos em empresas de fora e que vão chegar no Brasil. E muitas vezes chega até junto, né? Principalmente quando se trata de novas tecnologias, o Brasil é um early adopter, né? Conhecido mundialmente, a gente sempre procura um brasileiro. O mercado brasileiro é muito bom para, como eu falei novamente, o brasileiro corre atrás de descobrir o que está acontecendo, como que funcionam as coisas. Então, isso para o mundo é bem interessante. A gente se torna um mercado muito interessante. Maravilha, Diego. Queria agradecer muito pelo seu tempo, pela nossa entrevista. Foi um prazer poder Tranquilo. trocar essas experiências com você. E eu espero que a gente possa conversar mais vezes. Também. Muito bom, muito legal.
E o ano de 2023 promete muitas surpresas para o Rio2C. Fiquem ligados no nosso site e nas nossas redes sociais. Os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Até a próxima e mais uma vez, obrigada, Diego. Tchau, tchau. Obrigado.